Sejam muito bem-vindos. Esse aqui é o Mentalizei Podcast. Eu sou o Johan. Eu sou o Carneiro. E hoje é o episódio 5 aqui com a Mila. Ela que é psicóloga e influencer. Seja muito bem-vinda, Mila. Muito obrigada. Muito grata pelo convite. Foi uma honra. E hoje a gente vai estar falando Vamos estar falando de autoconhecimento, insegurança, ansiedade. Qual que são as suas áreas preferidas aí, Mila, pra gente estar conversando hoje? Olha, a gente pode falar muito bem da ansiedade, que é uma coisa que as pessoas estão sofrendo com isso, principalmente agora na pandemia. Podemos falar um pouquinho sobre relacionamento, maternidade, o que vocês quiserem perguntar. Tá ótimo. E pra gente começar um pouquinho essa conversa, a gente vai lá pro passado. Como que foi a formação da Mila? O que você acha importante a gente estar trazendo hoje pra conversa? O que formou você? Olha, vou começar então desde o começo. Isso. Eu escolhi psicologia porque eu não me via fazendo nada além. Eu nunca tinha ido numa consulta. Eu nem sabia como funcionava, mas eu sabia que era pra mim. É engraçado, porque a primeira vez que eu ouvi, eu falei, nossa, eu acho que eu quero ser isso. Mas eu não sabia exatamente como funcionava. E desde criança você tinha essa vontade? Desde os meus 12 anos, Mas mais ou menos. é legal você ter essa visão, né? Porque, tipo, eu particularmente, eu vejo muita gente falando, eu não vou no psicólogo, não sou louco. É o grande tabu que, infelizmente, existe até hoje, né? Até As hoje. pessoas realmente chegam no consultório e falam, nossa, a minha mãe acha que eu tô louca, porque eu tô vendo aqui. Então, nossa, ainda tem essa visão bem arcaica, né? Sim. E isso rola muito quando, por exemplo, eu falo que eu faço psicologia. Daí você fala assim, já não tem algo... O que não tá certo com você para você estar fazendo psicólogo? O que você quer tratar? O que aconteceu? A pessoa já se afasta um pouquinho. Assim, eita, como se fosse contagioso até. Não, mas calma. Depois de formada é assim, você é psicóloga? Então deixa eu te contar. Aí você não quer saber, mas a pessoa fala a vida inteira. E acho que você vai resolver ali naquela conversa. E eu acho que antes de se formar até, né? Só de você falar que tá cursando já... A pessoa já quer que você solucione a vida dela. Ai, o que você acha? Me dá um conselho? Ai, não suporto quando chega. Me dá um conselho? Não, eu não sou conselheira. Eu não trabalho dessa forma. E é um privilégio, né? Se for ver, você ter tipo, essa vontade desde cedo e ainda ter concretizado isso. Muito massa. Nossa. Se sente bem realizado. E foi bem desafiador. Porque eu engravidei no meio da faculdade. Caramba. Aí que veio os desafios. Você estava em qual período? Tava no quinto. Quinto? Quinto período. Quarto e quinto. E como que é? Pra você não desistir de tudo? Porque eu acho que essa vontade rola, né? Passa na cabeça, talvez, de... Meu Deus, vou ter que parar pra trabalhar. Como que foi essa fase pra você? Foi bem louco. Porque eu já estava avisada que se eu engravidasse... Primeiro que era certeza que eu ia sair de casa. Já era um ponto que eu não estava preparada. Saiu? Saí. Caramba. Com 2 meses depois que eu descobri que estava grávida, eu saí de casa. Meu Deus. Tava Mas com saiu 20 aninhos. Por livre Espera, e mas você espontânea saiu- pressão? porque Tipo seus pais descobriram ou você falou, não? Não, é porque eu já sabia que isso ia rolar. Aham. Daí, quando eu contei pra eles, eu já tava certo que eu ia sair de casa. E realmente foi a melhor coisa que eles fizeram por mim. Na época foi muito doloroso, mas... Mas foi tipo uma imposição ou algo que você viu como necessário? Um pouco dos dois? Um pouco dos dois, mas eu vi que era necessário mesmo. A minha mãe tava grávida. Nossa, vocês engravidaram na mesma fase? E isso foi desafiador. Que tipo, imagino. nossa, ela era grávida, ela que tinha atenção, de repente eu engravidei. Com 5 meses de diferença. Ela tava de 5 meses e eu engravidei. Daí ficou 2 grávidas. E, meu Deus, os hormônios ficam uma loucura, né? O teu humor é... Vocês sempre ficaram um flor pouco da tempo pele. na mesma casa, né? Daí eu saí. Tinha muito conflito por causa disso? Não, a gente tinha os nossos conflitos, mas não por conta disso. Só que eu sabia que aquilo... Imagina 2 bebês numa casa só. Era tipo ter gêmeos. Né? Basicamente. Eu fico Então- imaginando se tipo, não tem algumas vantagens nisso, porque daí uma pode cuidar, outra pode cuidar outra hora, mas não ia rolar pelo jeito. Não. Aí você saiu e deu muito certo também, né? Deu. Nossa. Aí eu cresci muito. Quando eu saí, eu realmente amadureci. Então, eu vi que foi necessário ter saído. E eu tinha essa visão também. Principalmente meu pai, né? Meu pai não. Tipo, engravidou, tem que casar, tem que viver a sua vida. E... Mas era de uma forma amigável, então? Sim. Ah, sim. Sim. Não, foi tudo conversado. Não foi nada... Não, Obrigado, meu pai né? super ajudou. Então, foi bem tranquilo. Mas foi desafiador, né? Porque você tem que se sustentar, você tem que Sim. fazer tudo sozinha. Mas aí como é que foi? Tipo, você começou a trabalhar já? Eu fazia estágio na época, fazia estágio aqui no CAPS. Uhum. Daí, tudo bem, né? Que o salário era 450.
do estágio. Era Na nada. época era alguma coisa ainda. Não, mas eu fazia milagre com o dinheiro. Mas pra quem tá O brasileiro distante, né? Não, sério, eu não sei, as coisas multiplicavam na minha mão naquela época, porque eu lembro que eu consegui mobiliar a casa inteira no começo eu ganhava 450, daí eu dobrei para 6 horas, eu trabalhava 4. Daí fui para 6 horas e comecei a ganhar 600. E eu mobiliei minha casa, sozinha. Caramba. Então, por isso que eu digo, não, eu não sei como eu conseguia. E claro que eu tive ajuda, mas assim, eu tive que correr atrás. E deu certo. É por isso que eu realmente, meu filho veio na hora certa. Era um ponto, assim, crucial pra eu... Dá um direcionamento, né? Nossa, super. Porque às vezes a gente pode ficar meio perdido e um filho meio que coloca a responsabilidade ali e você tem que fazer aquilo de alguma forma, né? E eu tava ali querendo viver a vida, né? Nossa, tinha que sair todo final de semana. Era aquela coisa natural da De idade. aproveitar, Só que eu precisava de um freio mesmo, se for pensar. Tipo, que futuro que aquilo ia dar pra mim? Nenhum. E diferente de eu estar trabalhando, tendo responsabilidade, aí muda a cabeça, né? Opa, tem alguém que depende de mim. Dá um tique de consciência, né? Dá. Começar a planejar o futuro às vezes é bom, né? Exatamente. E foi desafiador fazer faculdade nessa época. Não quando eu tava grávida, mas quando eu ganhei. Porque eu falei, eu não vou trancar. E eu ia de ônibus, levava meu filho no colo, levava a bolsa. A bolsa que eu levava era dele. Que eu queria ir. E eu morava muito longe. Na verdade, não era que eu morava tão longe assim, mas o ônibus demorava muito. E na época eu andava de ônibus. É que você tá em Piraquara, né? Não tem ônibus rápido aqui. Não, naquela época aqui era mão simples ainda, né? Mas era um pouquinho pior, Sim. porque nessa época eu tava em São José. Você tá Tava morando em São morando em José. São José. Ah, é? Você saiu, né? E o ônibus passava a cada 1h30, onde eu morava, E você estudava onde? na PUC. Só que, então, eu tinha que sair um pouco antes da aula, porque senão eu sabia que eu ia ter que ficar muito tempo no ponto de ônibus com ele no colo, esperando. Mas assim, era legal, meus professores me ajudavam. Segurava o João lá no colo enquanto dava uma aula, então foi bem tranquilo. Eu tinha gente massa. que me ajudava super, trocava, pegava ele no E a colo. criança ia com você nas aulas? Sempre? Todo dia. Todo dia? Todo dia não tinha quem cuidasse dele. Nossa. Todo dia. Um fez psicologia comigo, meu outro filho fez cursos de coaching e tudo mais. Os dois estudaram. Eles me acompanhavam. Curso de coaching. Eu fiz depois de formada, né? Teus filhos estão bem Já estão afinados já. encaminhados, né? Não, eles dão aula. O meu mais velho, no caso, que já fala tudo. Você vê as coisas que ele fala, você fala, meu Deus, tem certeza que tem só 6 anos? Já tem uma consciência elevada. Ele medita. Ele medita? Caramba. 1 hora. ele fica Nossa, meditando. a gente, surreal. a gente tem que Ele é uma aprender criança com muito calma. Ele tem os momentos dele, mas ele é bem tranquilo. E o outro? Aí o outro veio pra dar um equilíbrio, né? O Yin O outro- Yang. exatamente. isso. Sacudiu. Mas, E agora eles têm 2 e 7, isso? 2 e 6. 2 e 6. Falta pouco pra 7 e 3. E depois de formar ali 3, são 10 períodos, né, na verdade, a 10. psicologia. 5 anos. Então, pelo menos 5 períodos você ficou levando o João? Não, o último eu não podia levar. Porque daí eu era estágio. O último era só estágio. E daí eu já atendia. Daí não tinha como ele ir junto. É. Mas daí minha comadre ficava com ele. Daí já deu tempo de... Daí eu passei pra noite, pra eu poder trabalhar de dia. E daí ela cuidava dele, e daí eu ia pra faculdade. E daí eu ficava com ele. E quando você terminou a faculdade, você já tinha algumas consultas, assim? Qual que foi o teu rumo depois de terminar? Olha, eu entrei na Rinodê no meu último período. Eu precisava me sustentar. Sim. Então, e eu vi que realmente dava pra ganhar dinheiro com a venda. E eu fazia... Depois que eu saí do estágio, eu tinha que complementar. E até depois que eu ganhei o João, não tinha mais estágio, né? Não tem licença. Então, eu tive que procurar coisa por conta. Eu fui. Vendia lingerie, vendia semi-joia. Aí, quando eu conheci a Rinodê, eu falei, bom, mais uma coisa pra eu poder fazer enquanto eu não me formo. Só que eu me encantei pelo marketing multinível e eu queria virar marqueteira. Eu já nem queria mais ser psicóloga. Nossa, você é o nosso segundo convidado que fala da Enodê. Sério? Verdade. Nossa, mas eu me desenvolvi demais. Eu sou muito grata por ter tido esse tempo lá na empresa, porque era treinamento em cima de treinamento. Minha cabeça... Nossa, tem uma pessoa antes da Rinodê e depois.
que eu amadureci muito sendo mãe. Mas depois que eu trabalhei com isso, que eu participava de palestra, eu tinha que ler livro, era treinamento em cima de treinamento, aí, nossa, eu amadureci o dobro. E era um estudo que você gostava de fazer, né? Era gostoso, Uhum. eu tinha satisfação, porque na verdade eu também ajudava pessoas, e essa era a minha ideia. Aí por um tempo, os professores, na verdade, na faculdade, era triste, porque eles desanimavam um pouco. Você vai pagar pra trabalhar, porque psicologia não dá dinheiro. Eu falava, meu Deus, você tá dando aula aqui, você tá falando isso pra quem vai se formar, era frustrante. Sério, era uma coisa que eu falava, não pode ser. Quando foi que você perdeu o amor pela tua profissão, né? Exatamente, porque o que você tá fazendo aqui dando aula, né? E aí nesse tempo que eu fiquei meio balançada. Aí teve uma pessoa que eu tinha indicado um professor meu pra ele atender. Pra atender ele, no caso. E ele falou assim, eu quero uma consulta com você. Eu falei, ai meu Deus, será? Daí eu falei, tá, eu vou. Nem vou te cobrar, eu falei. Eu vou te ouvir, mas eu não vou te cobrar. Porque eu já conhecia ele de tempos, a gente não tinha vínculo, mas eu sabia que, de repente, até poderia virar um paciente. Aí eu fui, eu não ia cobrar, daí ele falou, não, eu faço questão de te pagar, porque você não sei o quê. Eu já tinha um pouco do feeling do negócio ali. Eu já tinha a clínica na prática do estágio. E foi. Aí ele falou assim, quero continuar com você. Eu falei, ai meu Deus. Daí fui lá e eu liguei pro meu professor, falei, olha, lembra aquele seu paciente que eu indiquei? Então, ele quer fazer terapia comigo. Ele super me parabenizou. Falou, nossa, parabéns pelo teu posicionamento e pega que o paciente é teu. Caramba. Eu falei, sério? Dele, sério, vai, atenda. E aquilo foi muito legal, a hora que eu atendi e recebi, foi o primeiro atendimento pago que eu tive. Daí eu falei, opa, gostei disso. E se isso for... daí voltou. E se eu escolher isso como profissão? Se eu realmente usasse aquilo que eu estudei 5 anos, né? E eu falei, não, vou voltar. E aí, eu eu subloquei uma sala lá no centro. No portão, acho que era. Centro. No portão. Portão. Nossa, 40 minutos pra ir, 40 pra voltar. Chegava lá, paciente desmarcava. Nessa época você estava morando em São José ainda. Não, eu já tava aqui em Já Piraquara. estava aqui em Piraquara. No meu último período, os 2 últimos períodos eu já tava em Piraquara. Já tinha voltado pra cá. Mas você também morar... Minha família era aqui, né? Sim. E eu comprei a minha casa com 20 anos. Porque eu fui morar sozinha em São José. E aí, eu tinha um prazo. Meu pai me deu um prazo que o apartamento era dele. Ele falou, você tem 6 meses. Eu fiquei 8. Mas eu sabia que eu ia ter que sair. Sim. Aí, eu dei meu jeito e comprei minha casa. Eu falei, eu tenho dinheiro pra pagar o aluguel. Mas eu não quero pagar aluguel. Eu prefiro pagar uma prestação. Sim. Um negócio teu, né? E eu consegui comprar uma casa sem entrada. Não, foi Deus. Não tem outra explicação. Comprei uma casa sem entrada, sem dar entrada, e vim morar pra cá. Eu ia comprar uma na Planta Deodoro. Cara, lá é longe, era fora de mão pra ir pra PUC. Planta é longe De tudo. dentro de Piraquara. Sim. Aí eu consegui uma no Bela Vista. Eu comprei uma ali que dava 2 quadras e eu pegava o ônibus pra ir pra faculdade. Nossa, daí eu já tava pra cá, então, no caso. Só de ônibus você cortou uns 40 minutos aí, né? Nossa, ou mais. Do plano. Ou mais, né? Porque eu ia ter que pegar muito mais ônibus. Porque ali era direto, eu ia pra Pinhais, de Pinhais fazia a conexão que tinha que fazer e voltava. E lá eu ia ter que, sei lá, ia dar um ônibus pra vir pra cá, outro pra Tem que pegar esperar outro aqui. aí às vezes não bate o horário. Exatamente. Aí que eu tava falando antes disso. Ai, gente, esqueci. Até vocês esqueceram. Até a gente se perdeu. Bom, mas então depois você... do lembrei. consultório que você alugou. Isso. Aí eu falei, eu já tava casada com meu marido. E ele tinha uma sala. Ele é empresário. Ele faz bar para casamento, 15 anos. Aí ele tinha alugado uma sala. Eu falei, vamos dividir essa sala? Mandei fazer cortina. Peguei as poltronas da minha casa. Mandei reformar. E montei um consultório, bem simples, mas era meu. E eu não tinha que ir lá para Curitiba, que era melhor. Eu fiz um curso de hipnose, que aquilo lá foi o salto que eu precisava. Quando eu fiz o curso, primeiro que eu sempre gostei de psicologia. Nossa, eu tava no 2º período, eu já amava. Eu já sabia o que eu queria. Então, só foi adormecendo com o tempo, pelas coisas que eu escutava na faculdade. Só que depois que eu atendi, aquilo voltou. E voltou com força, porque daí eu podia ganhar dinheiro. Porque eu atendia de graça na PUC, né? Então, ali, quando eu comecei a ganhar dinheiro com isso, eu falei, nossa, gostei da brincadeira. Aí, montei a minha sala, que, nossa, era muito melhor do que ir lá pra Curitiba, gastar com combustível, tudo. Você lembra que ano que foi que você montou a sua sala? 2018.
2017. 2017. Hoje você atende Foi no- onde? Eu atendo aqui, mas eu já tô no centro. Minha primeira sala foi na Vila Ipanema, que era dividido com ele. Tinha um freezer. Ai, que legal aquele freezer, gente. Fazendo barulho? Aham, o tempo todo. E só tinha uma cortina, assim, pra separar. Ai, eu ouvia aquilo, me dava uma gastura. Mas eu tava feliz porque a sala era minha e tava do meu jeitinho. Sim. Pra iniciante tava ótimo. Aí daquela sala eu peguei uma melhor, já fui pra avenida. Deixa eu te falar. perguntar sobre esse começo. Assim, quando você tinha a tua sala, você tinha um paciente no começo. Como que você conseguiu expandir Daí essa eu clientela? pulei essa parte. Quando eu fiz o curso, eu pedi pra uma amiga minha que ela manja muito de fazer artes, essas paradas. E ela fez, e eu postei no Clube da Alice. Sem mentira nenhuma. Daquele dia eu fechei 10 pacientes. Caramba. Foi assim, eu lembro, eu fiz uma oração, porque eu falei, nossa, agora eu montei meu espaço, preciso ter paciente, senão não tem pra que ter espaço. E eu acordei, a hora que eu olhei naquele grupo, eu falei, não acredito. Tipo, tinha uns 50 comentários. Daí eu falei, uau. E tudo porque eu falei que trabalhava com hipnose. E esse grupo é de Piraquara? O Clube da Alice? É? Não conheço. Nunca ouviu falar? Não. Eu já ouvi falar. Eu até já Nossa. vi esse. É mulher do mundo inteiro. Não, do mundo inteiro não, mas quase. É, viajando. Não. Tem gente de fora, de Ah, exterior. O pessoal anuncia, É internacional, anuncia bastante então. coisa pra Nossa, vender lá e tudo mais, exatamente. né? E Mas daí- Vende muito fácil, cara. Mas daí você ofereceu os cursos presencial, não? Não, É os a atendimentos. consulta. Ah, sim, é. Aham. Aí veio duas ou três pessoas de Curitiba. Cara, Uma pessoa só que não fechou porque ela ia fazer cirurgia. Aí eu teria que atender em casa. E ela morava em Curitiba. Aí não compensava pra mim ir até lá também. E ela ia fazer cirurgia, ficar um tempo. Enfim, mas o resto, todas fecharam. E aí começou a aumentar. Eu comecei a ter agenda cheia. Foi quase que desde o primeiro dia que eu comecei a atender aqui em Piraquara. então as coisas foram meio que se encaixando, né? Totalmente. Você saiu de casa, deu certo, voltou, já... Sim, bem isso. E, nossa, foi surreal, porque nem eu acreditava. A hora que eu olhei toda aquela gentarada falando que queria consulta, eu falei, não, é possível. De verdade, porque eu vi um post e vieram. E a primeira consulta eu não cobrei. Eu falei, Primeira não, grátis. deixa elas... Deixa Deixa eu isso conquistar mesmo. primeiro. E como eu vi que depois... É todo inteligente mundo fazer fechou. isso, na verdade. No começo. No começo? No começo. Porque vem gente que... Ah, se aproveita, né? Ah, mas esses que se aproveitam não fica também, né? Não. Mas no começo, pra mim, foi importante fazer isso. Hoje em dia, não mais. Porque, né? Tem E na psicologia tem, né, uma primeira consulta, assim, não sei se chamam de amnésia, alguma coisa assim. anamnese. É? Que daí é uma primeira consulta mais pra interagir, se Isso. familiarizar. Anamnese. É pra Anamnese. gente fazer... Perguntar sobre Tipo ele. uma entrevista. Isso. Tipo isso. É porque, às vezes, não casa, né, paciente com profissional. Eu acho Não. que tem casos assim, né? Tem. O meu irmão tem... Tipo, meu irmão já... Ele não se deu bem com o psicólogo. Falou, não quero atender, não quero fazer com esse aqui, eu quero fazer com fulano e tal. Eu gostei dele, eu me dou bem com ele. Ele se sente mais à vontade com aquela pessoa. E é importante falar isso até para as pessoas não desistirem de primeira, né? Porque às verdade. vezes eles não encontram o psicólogo certo e falam, a psicologia não é pra mim. E daí tá ali passando pelos perrengues e não Exatamente. trata. Eu nunca fiz uma consulta. Nossa, maravilhoso. Eu falo que terapia é muito libertador. Mas eu passei por uma consulta que eu não gostei da profissional. Aí. Eu não gostei da abordagem. Foi a primeira consulta que eu fiz. Eu lembro que eu sentei e falei. Eu ficava quieta esperando ela falar, né? No fim, não, ela vai falar alguma coisa. Daí ela falava, fala mais. Eu falava, meu Deus, eu acho que eu nem tenho mais o que falar. Já falei tanto, eu tô falando, sei lá, 45 minutos. Daí ela fala mais. Ai, e eu falei, daí no final fechou de um jeito que não gostei. Falei, não teve rapport nenhum ali naquele momento. Não sintonizei com ela, eu nunca mais voltei. É, eu acho que eu tive uma experiência parecida, assim, que o psicólogo tava perguntando. E daí, tipo, tá, e quando que você vai me dar um retorno? Será que eu não tô viajando já? E a pessoa não deu retorno nenhum, né? E agora eu faço consulta e tem aquela conversa, tem um diálogo, tem os questionamentos. Eu acho que daí começou a embalar mais a coisa e fazer sentido de verdade, né? Tem que ser uma troca, né? Você não vai lá só pra falar. Tem abordagem que realmente é mais pro paciente se ouvir. Mas não é o que eu gosto. Entendi. Nessa questão de abordagem, tem as técnicas, né? Tem. Quais delas que você utiliza? Cognitivo comportamental. E às vezes a análise do comportamento, que estão bem interligadas.
Como que você consegue explicar isso pro paciente? A cognitiva Como que- comportamental é assim. Aquilo que você pensa tem uma influência direta no que você sente e da forma que você age. Então, muitas vezes o teu comportamento ele tá ligado a uma crença, algo que você acredita e às vezes aquela crença é disfuncional. Então, você precisa identificar qual é a crença para aí você conseguir ter uma mudança de comportamento. Crença disfuncional. É, Você tipo consegue assim, dar um exemplo? a gente tem pessoas que chamam de crença limitante. Um exemplo bobo. Tem tal coisa, mas eu sei que eu não vou conseguir. Não, eu não vou conseguir. Isso não é pra mim. A pessoa nem se esforça, nem testa, nem tenta e fala, isso não é pra mim. Isso é um tipo de uma crença que é totalmente disfuncional, porque se você não acreditar em você, é óbvio que você não vai se mover pra fazer aquilo acontecer. Eu sempre penso assim, tipo, se eu não acreditar em mim, quem que vai acreditar, né? Exatamente. Então, meio que a insegurança é uma crença disfuncional, né? Que as pessoas Exatamente. cultivam dentro de você. Exatamente. Eu não sou capaz, eu não dou conta. E é porque a crença é tudo aquilo que você acredita. Então, se você não acredita em você, é o que você falou. Quem é que vai acreditar? Quem vai acreditar? Mas assim, vamos supor, se você tem, tipo, uma melhor amiga, assim, que tipo, vai, tenta. Tipo, você vê que seus pacientes, tipo, realmente a pessoa, tipo, não acreditava nisso, veio alguma pessoa, ficou apurrinhando, e a pessoa fez. Fez de qualquer jeito, mas fez. Tipo, isso é bom? Sim. Quando ela vai pra ação. Porque ação cura medo. Normalmente a gente tem medo e daí a gente não age. Sim. Então, se você começa a agir, você quebra aquele medo. E aí, possivelmente, você tem um resultado. Mas, assim, o mais importante mesmo é você entender o que causa isso em você. Eu gosto de falar que eu não trabalho com superfície. É tipo um iceberg. Que você vê lá, Só tem aquelas ponta. fotos. Tem aquela pontinha. Mas embaixo, na superfície, tem... Meu Deus! Tem muita coisa. Né? Tem muita coisa. 98%, né? O que tá Exatamente. embaixo da... E é aí que a gente mexe, na terapia. A gente não mexe no sintoma, no probleminha. A gente Vai mexe direto na na causa. causa. Exatamente. Porque aí você trata de verdade. E isso tem muito a ver com os ciclos, né? Que as pessoas estão envolvidas, né? Não sei se você chegou a assistir aquela série da Netflix recente, a Maid. Não, quero assistir. Já vi muita propaganda que dela. Que fala de ciclos, é muito massa também. Resumidamente, né? A personagem principal, ela sofre violência psicológica e a mãe dela já sofria também com violência física. E nisso, ela se envolveu num ciclo em que o marido dela também fazia um tipo de violência e ela viu a filha dela na mesma situação que ela se via anos atrás. E daí ela conseguiu quebrar o ciclo, né? Nossa, agora eu quero assistir ainda mais. É muito bom. É porque, na verdade, a gente tem uma tendência em honrar nosso sistema familiar. Eu acho que tem muito a ver com a absorção, né, que a criança tem. Eu acho que É o modelo. eu vi ali que até os 3 anos a criança já absorve muita coisa, que é o sentido, o jeito de amar, o jeito de ver as coisas. E continua por mais um tempo. Eu acho que a psicologia fala bem, né, dessas fases. Na verdade, é o teu modelo. Você acredita que a vida é daquela forma. Então, quem é você para fazer diferente? Normalmente você vai se colocar em situações que muitas vezes até você julga. Mas da tua mãe, enfim, de toda a tua ancestralidade. Mas você vai fazer igual. Porque você não sabe fazer diferente. Você foi ensinado, né? Você aprendeu desse jeito. Você modelou. Aquilo para você é um modelo. Então, imagina, pai e mãe são referência. A gente tem uma tendência de repetir o padrão deles. O que eles fizeram, por mais que a gente não goste. Inconscientemente, né? Exatamente. É importante destacar que é inconscientemente. Eu adoro falar isso, porque assim, de 7% a 13% das nossas ações, elas são conscientes. A gente pensa para fazer. E agora, todo o outro restante é inconsciente. É automático, né? Exatamente. É aquela coisa que você está instalado e você só vai replicando. Doideira. E como que a gente faz para perceber que a gente está num ciclo desfavorável, assim, pra gente, disfuncional? Quando você começa a ter mais autoconhecimento. Primeiro você percebe que tem algo de errado. E aí você começa a olhar mais para dentro. E fala, opa, eu me sinto estranho dessa forma. Tô agindo dessa forma, isso está me causando tal coisa e não é legal. Você começa a trabalhar você mesmo, né? Isso. Aí quando você olha para você mesmo, entende ali, busca entender, porque muitas vezes a gente não entende, porque é inconsciente. Né? Mas você olha para você e fala, opa, olha como eu me sinto. Por que eu fiz isso? Exatamente. Né? Tem esse Começa a questionar a raiz, né, da coisa.
E aí que surge. E em diversos momentos as pessoas vão chegar no resultado que é a ansiedade, né? Que é um tema que você gosta bastante. isso que eu E ia como que falar. você consegue tratar disso? Eu sou uma pessoa, tipo, muito ansiosa. Eu, quando sei que vai acontecer alguma coisa, que eu vou fazer alguma coisa, tem dia que eu não consigo nem dormir. Porque tá lá, né? Tô lá. Tá lá no espaço que E na verdade nem existe ainda. eu vi um negócio assim, quando você pensa em algo que ainda vai acontecer, tipo, você tá se colocando nessa posição 2 vezes. Você tá querendo antecipar algo que não existe. Você Exatamente. sofre 2 vezes, né? Você sofre 2 vezes, exatamente. E às vezes nem vai acontecer. Às vezes não acontece, daí vem aquela, putz, cara. Esses Sabe? dias- Tipo, eu fiquei semana inteira ansioso É e isso. tal, e não aconteceu nada. Esses dias eu até postei no status. É bem isso. Quando você sofre por antecipação e Eu acontece. lembrava de ter visto isso daí. Aham. Quando você sofre por antecipação e acontece de fato, então você já sofreu antes e quando aconteceu você sofreu de volta. Ou seja, no mínimo 2 vezes. Agora, se você se sofre e não acontece, aquele sofrimento foi desnecessário. Porque não aconteceu. E você tá ali se desgastando. A ansiedade é isso, é a gente não conseguir focar no agora. Sim. Um julgamento da ansiedade que fosse pesado, assim, tipo... Porque a ansiedade, se for ver, é um negócio que age contra a gente, na maioria das vezes. É. Nem sempre. É que assim, a ansiedade é natural. Isso a gente foi evoluindo e a ansiedade ela é necessária. Porque para que serve a ansiedade? Pra gente se manter focado. E pra gente se preparar, de repente, pra uma situação de perigo. É meio que um mecanismo de defesa. Isso. Mas ela no seu estado natural. Certo. Isso já vem do tempo dos homens das cavernas. Por exemplo, se ele não tivesse ansiedade, Morrer de qualquer fome. bicho ia vir e comia ele. Simples. E a gente foi evoluindo, só que a gente foi fazendo uma leitura errada. Agora tem eventos que nem são reais, mas você já está antecipando aquilo já te gera um desconforto, um medo, e daí a ansiedade ataca. Sim. Só que nem é real. Então é um alarme falso. É a tua mente que está interpretando de uma forma errada. E existe tipos de ansiedade? Tem a normal e a patológica. E daí tem tudo que a ansiedade causa, né? Que nem tem a fobia social, tem... Todas aquelas fobias, elas já vêm da ansiedade. A síndrome do pânico. Então são os subtipos, digamos assim. Entendi. Só que é natural, a gente não consegue se livrar. Não tem como. Aham. A gente precisa dela. Só que a gente não pode deixar ela se elevar. Na verdade, tudo que é em excesso é o problema, né? Tem que conter, né? Até um momento que vai ser favorável, mas às vezes é comum, né, prejudicar. A gente Sim. deixa de fazer as coisas, por exemplo, descansar, que seria vital para você se ir bem. Aí você começa a se martirizar com aquilo ali e tal, você Mas, não ó, consegue... eu, por exemplo, eu não conseguia dormir direito antes. Nossa, direto. Eu ia dormir 1 hora, acordava 3 e não conseguia mais dormir. E aí, tipo, eu pensei, não, eu tenho que me ocupar, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu queria fazer academia, comecei 6 horas da manhã pra academia. Meu Deus, eu trabalho o dia inteiro, chego em casa, aí eu consigo dormir tranquilo. Vou dormir 10h30, 11 horas, que já é um recorde pra mim. Uhum. Mas eu consigo dormir uma noite inteira tranquilo. Eu, tipo, consigo meio que me organizar um pouco a cabeça pra não ficar, tipo, pensando tanto no amanhã, no depois de amanhã, no que vai acontecer. A ansiedade tem isso, né? A gente sempre tá... Meu Deus, aquela ansiedade, o que vai acontecer? Ah, tem tal coisa pra fazer. Mas é porque a gente não consegue se concentrar no que a gente tem agora. E agora é o momento mais importante que a gente tem. Porque nesse momento é que você consegue fazer alguma coisa pra alterar lá o teu futuro. E não no futuro. Uhum. Porque aquele momento não existiu ainda. Não existe Sim. ainda. Aí você tá lá, mas você não tá nem lá nem aqui. Você não tá vivendo. Você tem que viver o agora daí. Exatamente. Esse é o segredo. Sim. Pra gente não ficar ansioso. E a ansiedade tem a ver com experiências passadas também, né? Com certeza. A leitura que você faz do que aconteceu. Às vezes também a gente não fica tão preso só no futuro, mas no passado a gente fica se, não sei, vitimizando, esperando que aquilo vai acontecer novamente. Que tipo, como que você pode tratar a ansiedade aos poucos, assim, né, em pequenos passos? Primeiro, descobrindo o que causou ela. Uhum. Tratando a causa, de fato. Porque a ansiedade ela é sintoma de um acontecimento passado, possivelmente. É uma leitura que você fez daquilo e aquilo te gera... Te deixa em estado de alerta e aí fica esses alertas disparando. Então, como que eu trabalho? Entendendo qual foi o gatilho. Qual foi o gatilho mental que acionou todo
outro processo que está rolando ali que é prejudicial para a saúde. Então, entendendo que muitas vezes vem das crianças. Algo que você escutou, que te marcou muito. Isso acontece demais. Ou passou situações que deram erradas, mas os traumas, às vezes, também, né? Traumas, isso que eu ia falar, por exemplo, um trauma que aconteceu com você, por exemplo, na escola. Aí, pô, você não vai querer ir pra escola pra viver aquilo. Mecanismo de Aí defesa. você acaba desenvolvendo, tipo, uma depressão. É isso. Porque você quer se defender daquilo. Aí Então, você evita. Exatamente. Você não confronta. Ou você foge ou você se esquiva. E aí, as duas coisas são disfuncionais. Porque, na verdade, a gente tem que... Igual, eu tava ansiosa pra vir aqui. Falei, meu Deus, o que eles vão me perguntar lá? E não me passou nada. Que eles... Sei lá, começa a fazer pergunta que eu... Na hora eu fico nervosa. Você tá acostumado a ouvir, não a falar, né? Como se a gente fosse perguntar algo, tipo, muito surreal, né? Mas, na verdade... E o que eu faço? Eu enfrento. No dia do videocast, meu Deus, que eu fui gravar. Eu sabia que eu ia também aparecer em vídeo. Eu falei, caraca. E meu coração acelerado. Eu tremia. Eu falava, ai, meu Deus, eu tô tão acostumada. É um assunto que eu falo todo dia. Você consegue identificar um pouco de, talvez, egoísmo nisso? Ou um ego, assim, que tipo, fica te pressionando tanto em aparecer? O ego é fogo. É mais uma coisa que a gente ego. tem que batalhar, né? Exatamente. Conter. Porque o ego, o que ele... É o ego que fica ansioso. É o ego que fica triste. É o ego que sente medo. Porque na nossa essência pura, a gente não precisa disso. Tem alguma coisa a ver esse preservar, assim, com o ego? Porque o nosso corpo é todo programado para se preservar, né? Sim. A atividade física, que às vezes não parece atrativo, ou a psicologia, que não parece atrativo. Como é que funciona isso? Que a gente sabe que toda atividade que a gente vai fazer vai demandar energia. Por exemplo, eu estar aqui me demanda uma energia. É diferente, é algo que eu nunca fiz. Então, o que é mais natural? O meu cérebro não quer aquilo. Deixa Não. outra pessoa fazer primeiro. Deixa eu ir lá ficar deitado assistindo Netflix comendo. Que isso é... Nossa. Bem melhor. Zona de conforto. Zona de conforto, verdade. E aí, zona de conforto é tudo de bom, né? Você tá lá, só que você não cresce. O problema é esse. Aí você tem que enfrentar. Você vai enfrentando, aquilo vai diminuindo. É igual fazer live. Meu Deus, no começo... Minha boca seca. Ainda seca, porque eu falo muito, né? Daí seca. Mas antes secava de ansiedade. Me dava um frio no estômago. Nossa, eu tremia. Era um negócio surreal. Horrível. Hoje em dia, eu abro live, eu tô muito tranquila. Muito tranquila. É natural. Tipo, de tanto que eu me forcei a fazer. E até me surpreendi, porque eu não sou tão regrada assim pra fazer. Que é o treinamento, né? É tudo treinamento. Tudo é treinável. No começo é Somos sempre seres difícil, mas tem que ir desenvolvendo. Exatamente. Inclusive, o primeiro episódio que a gente fez, eu pelo menos, estava nervoso, eu tive que fazer flexão para esquentar Do nada, e virei do nada, comédia. Do nada. Ele saiu aqui, fez uma flexão, eu falei, caralho. O nosso primeiro episódio, eu vou revelar já, mas eu tava com frio e não tava conseguindo me sentir confortável. Eu precisei ali fazer flexão pra esquentar, porque Pra se sentir bem. Gelado não ia dar certo, né? Mas você chamaria isso como? O quê? Tipo, essa ação dele. Não, mas eu começo a sentir frio porque eu tô ansioso. Eu começo a sentir muito Caramba. mais frio do que o normal porque eu tô ansioso. É porque o teu sistema, ele muda, ele altera, quimicamente falando. Aham. Por isso que a gente tem essas alterações. Porque é químico. Um exemplo. Quando a gente está muito ansioso, o cortisol também está muito elevado. Aí você também fica mais estressado, normalmente. Você se irrita com mais coisas facilmente, porque é químico. E contra a química, daí vem outra química, normalmente. Se não for de forma natural, que a gente produz de forma natural, aí vai ser com os remédios. E daí vai ser os escapes, né? Que a gente tem. Às vezes não é só remédio. Vira muleta, né? Daí, muitas vezes. E o que é muito presente na sociedade, né? Eu Nossa. acho Gente, eu fico até triste. demais. Quando eu vejo assim, a pessoa... Às vezes a terapia vai funcionar e às vezes não precisa de medicação. É uma coisa que ela consegue. Só que é mais fácil ela tomar a medicação e se sentir... Uma zona de conforto. Aí ela não precisa ir falar sobre o problema dela, não precisa enfrentar. A psicologia não joga muito a responsabilidade pelos remédios, né? Não joga, na verdade, nem um pouco. É só a psiquiatria, né? É. Na verdade, é que depende do profissional. Depende? Tem muito profissional que
Não, tem que ir pro psiquiatra. Eu vejo que a psicologia acaba sendo um pouco mais reflexão, talvez hábitos saudáveis Isso. ali. A grande maioria. Não é um todo. Né, é porque depende muito do profissional mesmo. Igual eu. Eu entendo que eu vou primeiro fazer uns testes com ele, comportamentais. Porque eu sei que o problema tá no comportamento. Que tá disfuncional, que tem alguma coisa errada ali nas crenças dele, então é ali que eu vou trabalhar. Se eu ver que ele não dá conta sozinho, aí ele precisa de ajuda. E claro, tem as exceções. Que nem, eu tinha uma paciente que ela era bipolar. Ela, sem medicação, ela era outra pessoa. Ela precisava de uma medicação. Então, tem coisas que realmente são pontuais e precisa. Só que tem gente que gosta de tomar porque é mais fácil. É mais cômodo. Isso. Você não precisa enfrentar, né? Não precisa falar sobre o teu problema. Você não precisa ir pro combate. Exatamente. E você tem, tipo, algum gatilho que faça a pessoa... É que, na verdade, vai ter de pessoa a pessoa, né? Um gatilho especial para despertar aquilo que você precisa que ela desperte, né? Você acha que tem um método mais comum, assim, que dê certo? Você vai, tipo, colocar, tipo, exercício na rotina da pessoa que vai fazer um progresso Vai ocupar mais a já? pessoa. É que é incrível. Teve uma época... Teve não, acho que até hoje. Todos que eu atendo são ansiosos. Eu não trato ninguém da mesma forma. Ninguém. Não tem uma Claro que a gente pode testar as Quantos mesmas pacientes você tem técnicas. ativamente? 15 no momento. Porque quando eu peguei Covid, muitos pararam. Caramba. A tua agenda pode chegar a quantos? Olha, eu quero no máximo 20. Porque eu gosto de ter tempo pra mim e pros meus filhos. Eu prefiro mais qualidade do que quantidade. Então, eu gosto de ter tempo pra mim. Eu preciso ter tempo pra mim. Então, até 20 tá bom. No máximo uns 25, mas aí eu acho que já... É que eu não posso trabalhar de manhã por causa dos meus filhos, que eu fico com eles na parte da manhã. Eles saem da escola às 7 horas. Então, a parte da manhã tem que ser deles. E daí, né? Que horário que eles saem? 7. Eles saem pra escola? Não. Eles voltam da escola. Às 7 horas? Saem da escola. Ah, tá. Eles entram uma e saem às 7. Tá. Você fica Daí de é o horário manhã que eu com trabalho. ela. Daí você fica... é o único momento que você tem que aproveitar com eles. Isso, e que a parte da conviver. manhã é livre pra eles e depois é das 8 até a hora deles dormirem. E tem e essas histórias... todo mundo é ansioso ultimamente, né? Todo mundo tá meio... A pandemia, Fora- tipo, Potencializou? potencializou o negócio. Demais. Principalmente as pessoas ficando em casa, mudando rotina. Porque Home office. elas realmente saíram da zona de conforto. Porque você tem uma rotina que você vai todo dia, você tá acostumado, teu corpo tá acostumado. De repente tem que ficar em casa. Eu vi isso muito com bastante gente próxima, óbvio. Tipo, a pessoa vivia reclamando de ter que pegar ônibus, ter que pegar trânsito, carro pra ir pro serviço e tal. Daí, tipo, beleza, surgiu a oportunidade de você trabalhar de casa. Porra, que saco que é ficar em casa. Saudade de pegar um ônibus, pegar um trânsito e tal. Mas isso é do ser humano, né? Não dá valor porque tem. É, Aí ele sente falta depois que não tem. verdade. Isso é meio que no geral. a gente sempre destaca o ponto negativo, né? Sim. É uma tendência. Você explica a psicologia explica porque a pessoa se apega no negativo? É mais por proteção. É. É uma forma de você proteger. Porque assim, até eu acredito muito nisso. Eu prefiro 1000 vezes não criar expectativa e ser surpreendida do que ter a minha expectativa e me frustrar. Sim, é mais inteligente, né? É isso. Pra começar. Só que é óbvio que tudo aquilo que você tá mandando pra dentro, aqui alimentando a tua mente, com certeza vai refletir nas tuas atitudes, vai refletir no seu dia. E eu acredito muito em energia também. Então, tudo aquilo que você tá vibrando ali Sim. vai estar retornando. A vida é aquele bumerangue que você lançou, voltou. Da mesma forma ou um pouquinho pior. Karma. É, tipo isso. Então E as pessoas tratam, pelo menos eu tratava isso com muito ceticismo. Que a energia é coisa meio mágica, assim, não vai. Mas acaba sendo, porque envolve o teu jeito de falar, a tua postura, o teu jeito de chegar, o que você vai falar. Então, o que é energia, né? Teu comportamento. Aham. Igual falando em energia, é só pensar. Gente, como que uma pessoa está lá do outro lado do mundo, faz uma ligação e você atende aqui? Você não tem um fio entre vocês. Aí aquilo é o quê? Aquilo é uma energia que chega até você. Sim. Então, os nossos sentimentos, Stephen Hawking, ele estudou a escala da vibração dos nossos sentimentos. Já ouviram falar sobre isso? Não. Não.
É surreal. Tipo, o teu sentimento, ele tem uma frequência. É como se fosse uma frequência de rádio. É igual, por exemplo, eu quero ganhar muito dinheiro. Eu quero ficar milionário. Os milionários, eles têm uma frequência que eles alcançaram. Eles têm um modo de pensar diferente. Eles agem diferente. Eles analisam tudo de uma forma diferente. É diferente. Tudo calculado. Oi? Extremamente calculado. Tudo. Agora, como é que eu quero ser milionária se eu não tenho nenhuma atitude? Se eu não entro naquela frequência. Eu não entro, eu não acesso. Eu não faço as mesmas coisas que eles. Como é que eu vou ter o mesmo resultado? Qualquer tipo de atitude que você vai ter, que você barra porque é daquela classe, daquele perfil. Isso. E a gente... Você falou ali agora há pouco, eu gostei. A gente é treinável, de fato. O nosso cérebro é treinável. Tudo que um ser humano consegue, a gente tem que acreditar que a gente também. Sim. Porque é o mesmo cérebro. É o mesmo. Por que uns conseguem e outros não? Porque uns acreditam e outros não. Você acha que toda essa exposição do perfeito assim, nas redes sociais acaba implicando muito nisso? Eu achei legal, porque agora isso deu uma mudada. É igual com aqueles challenge lá. Sim. A meninada aparece em maquiagem e depois no final elas estão transformadas. Antes era só o perfeito. Mas o perfeito enjoa. O perfeito não conecta. Por exemplo, às vezes eu dou umas travadas, eu enrolo língua. Mas eu sou normal. Isso, né? E as pessoas... Na verdade, o que mais conecta o ser humano é a vulnerabilidade. A gente se conecta muito mais com as nossas fraquezas. Tipo, nossa, você passou por isso, eu também. Então, eu te entendo. E a gente aprende, troca experiência. Agora é diferente. Ai, sempre deu tudo certo. Nossa, você abriu uma chave, né? Uma porta na minha cabeça. Porque, tipo, quando você tá aqui falando que você tem o mesmo problema que eu já quero contar o meu problema pra você. Agora, você fala que você tirou de letra, daí eu fico, meu Deus. Meu Deus, por eu que sou que eu muito não? ruim. É, exatamente. Qual que é o problema? Qual que é o meu problema? Né? É bem isso. Nossa, fez total sentido na minha cabeça. E teve uma tarefinha que eu tive ali na psicologia, que foi assistir um documentário ali da Mané Brown, de vulnerabilidade. Ai, é maravilhoso. É. A coragem de ser imperfeito? Eu acho que o que tem na Netflix, né? Exatamente. Esse mesmo. E eu acho que eu tenho que rever, porque é tanta coisa, assim, é difícil levar pra prática, né? Eu costumo dizer, que eu já disse uns 4 episódios, que o mais difícil é você levar pra prática. Porque aceitar aquele tipo de pensamento, às vezes, é a parte mais fácil. E entender não foge muito disso. Mas levar pra prática, né? Pro cotidiano, pra rotina, que é realmente o desafio. Gostei agora. Eu ia falar, vamos virar mais uma chave aí. Quando a gente coloca a palavra difícil, o nosso cérebro ele sabe o que é dificuldade. Já é um bloqueio. Exatamente. Então, igual a palavra tentar. Tentar também é uma palavra limitante. Quando você fala que você vai tentar, você não está dizendo que você vai conseguir. Você fala que você vai tentar. E às vezes a gente tenta e não dá certo. Então, tentativa é limitante também, assim como falar difícil. Daí é aquele, vou tentar semana que vem, vou ver semana que vem, vamos marcar. Eu procuro sempre falar, Pra tipo, vamos fazer. Isso. Se vai ficar bom ou não, Pelo menos você fez. pelo menos eu tô tentando. E é isso que limita a gente, né? Agora no final. Não, pelo menos eu fiz, né? Exatamente, pelo menos eu fiz. É que a palavra tentar, ela tá enraizada Tá na nossa enraizada. mente. Mas é isso, não colocar como difícil. É desafiador. É desafiador, sim, a gente desafiador. mudar os nossos padrões de comportamento. A zona de conforto. Porque isso demanda energia. Você precisa gastar energia pra ser diferente. Você corre um risco enorme, né? Em estar se propondo a isso. É um risco. Vai que as pessoas te odeiam, começam a te odiar por causa disso. Ansiedade. Ainda O bem, não bem, você já necessidade tem, de né? aprovação. Eu sempre penso assim, o não você já tem. Exatamente. E olha como é questão de mindset. É a forma que você pensa. Se você tem uma mente mais aberta, se você... Por mais que você não saiba fazer, mas você se propõe a aprender, a desenvolver, aquilo flui. Agora aquela pessoa que pensa assim, isso não é pra mim. Aquele pensamento quadrado, né? Eu não dou conta. Cara, você nem começa. E se começasse, talvez você visse que você dava conta. Sim. Talvez não, com certeza. A gente não tem o que a gente não dê conta. Tipo, eu tenho 1 ano pra fazer aquilo. Daí vou deixar pra começar lá na frente e fico me planejando aqui. Eu vejo muito, tipo, todo A ano a galera... ansiedade. A galera, tipo, indo pra academia, faltando 2 meses. O projeto verão, Antes de né? dezembro, projeto verão. O projeto velho. verão é nunca pra esse ano. Nunca, Sempre... Ou Sempre é ano aquele que vem. negócio de, semana que vem eu vou começar uma dieta.
Quando a gente não estipula data, o nosso cérebro ele não firma compromisso. Isso é o prazo, as metas que a gente expõe, né? Que a gente coloca. E é o que impede a gente colocar na prática, não é? Você tem as tuas metas, os teus objetivos, você coloca em médio, longo prazo. Tem que ter. Tem que ter, né? Tem Senão a que gente ter. não chega, Tem parece. que ser organizado Exatamente. nessa parte. Parece que senão você fica no ar. Tá ali. Tá no campo das ideias. Tá ali, posso começar amanhã. Mas eu não me comprometi com isso. Se eu não me comprometi, por que eu vou fazer? Depois eu faço. E vai ficando. Semana que vem. Você vai Segunda-feira. chutando. Famosa Vai semana chutando, vai chutando. Uma hora. Por isso Se que der, a gente- se der na telha, você vai lá e faz. Só que daí você não vai fazer com aquela mesma empolgação Que você tava naquele igual momento. você teve no começo, que você teve a Exatamente, ideia, né? Naquele momento. Eu já passei por algumas experiências parecidas assim. O que eu vi que me ajudou muito foi colocar num papel as coisas. Porque, isso eu vi. fica só na cabeça, fica só na ideia. As coisas ficam só ali mesmo e passam. Daqui a uma semana vão estar lá ainda do mesmo jeito. Agora, se você coloca num papel, se você coloca num bagulho ali que você vai ver todo dia, coloca na tua parede, a tua meta. Um quadro, né? Napoleão Hill, ele fez um estudo. Ele patrocinou, se eu não me engano, uma pesquisa para entender por que as pessoas bem-sucedidas eram bem-sucedidas. Mais de 90% das pessoas que colocavam a meta no papel, elas cumpriam. Elas tinham mais sucesso. Porque não ficava só no campo das ideias. Sim. Porque tá no papel, você, eu lembrei disso aqui porque eu tô vendo. Agora, às vezes, você tá pensando uma coisa, aí naquele momento faz todo sentido. Depois para de fazer sentido, você pensa em outra coisa e por aí vai. É uma coisa que você fica vendo toda hora, né? Que daí, tipo, fica reforçando. Eu vejo muito, tipo, às vezes... Eu mesmo já fiz, eu não lembro em qual situação. Eu coloquei alguma coisa de papel de parede no celular. Porque, pô, o celular... Joga no chão e cai no chão. e boa. Não, mas, tipo, toda hora você olha, assim, o papel de parede, você lembra. Não, tem tal coisa que Exatamente. eu tenho que... É um lembrete, né? É um lembrete. Eu vi não vou lembrar exatamente o que era, mas falava de concentração. Que daí, tipo, quando você coloca o negócio no papel, você consegue concentrar e estruturar aquilo, porque as coisas não pulam, né, de etapa. Então você tem Exatamente. que fazer por onde ali. É o que você estava falando, Tem uma outra de estar no coisa também, presente. né? Quando você escreve, você memoriza o que você está escrevendo e tudo mais. 3 vezes mais. Tem uma ferramenta do coaching que é bem interessante, que quando você tem uma meta, você tem que destrinchar ela. Você tem que ter o passo a passo, para você saber exatamente qual que é o próximo passo que você tem que dar para até alcançar ela. Porque uma meta ela tem que ser dividida em submetas, porque obviamente, igual você falou, É você uma não vai escada, pular- né? É uma escada. Você não vai pular de um lado pro outro. Você vai ter que passar por processos. Você não tem de 1.000 seguidores a 10 mil. Oi? Você não vai de 1.000 seguidores a 10 mil. Assim. Você vai de 1.100, 1.101, Vai 102. engatinhando, vai Vai engatinhando. seguindo. Exatamente. E essa é a importância de visualizar as metas, né? Isso tem muito a ver com o autoconhecimento também, né? Pra gente se manter nas metas, o autoconhecimento ali é Se manter vital. focado. Você tem que estar alinhado. Tem que estar alinhado com as tuas metas. Aquilo tem que fazer sentido para você e tem que bater com os teus valores. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa que ele quer ir lá pro Everest. Só que ele tem um valor família muito forte. E se ele for para lá, ele vai deixar a esposa, vai deixar os filhos. Aquilo vai bater contra o valor dele. Porque se o valor dele, a família, é forte, olha, dificilmente ele vai conseguir ir até lá e deixar a família para trás. Como é que o pilar tá longe, né? Exatamente. Então, por isso que eu digo, você tem que estar alinhado. Tem que ser... É um valor, então o teu valor ele sempre vai estar à frente das tuas metas. Não tem como... O valor é aquilo que você todos os dias, de forma consciente ou inconsciente, você está atuando. Então, aquilo tem que ser presente e você ter consciência que aquilo que você quer tá de acordo com os seus valores. Senão, não rola. E que depende de você, né? A Exatamente. todo instante. Se a gente Isso. esquece... Alguma coisa, tipo, Autorresponsabilidade. ferir teus valores, você não vai aceitar, você não vai engolir. Exatamente. A gente não consegue se propor a fazer algo que não desce. Exatamente. E o que te ajudou a ter autoconhecimento nessa caminhada? Foi a faculdade? Foi estar conhecendo outras pessoas ali? O que você acha que desenvolveu o autoconhecimento para você? A faculdade, na verdade, a gente sabe que quando tá cursando psicologia, aquilo não é exatamente para você, né? Você aprende a lidar com outras pessoas. A gente não consegue ser o nosso próprio terapeuta. Então, Não acredito- consegue?
Não, Nossa, eu achei que você estava de letra. não. Quem vai olhar os problemas de fora? Porque a gente está envolvido emocionalmente. Então você olha com a percepção que você tem estando dentro do teu problema, digamos assim. Agora, o que o psicólogo faz? Ele olha de fora. Opinião externa, né? Ele olha todos os ângulos, coisa que quando você tá dentro você não consegue. Você só vê o teu, tá ali, está focado e só vê aquilo. Você não consegue ver outras alternativas. Aí você vai pra terapia, você escuta uma coisa e fala, nossa, faz sentido. Aí você coloca aplica, aí você vê a diferença. É bem isso que eu sinto na terapia. É que, tipo, você tem como se tivesse um HD externo ali te ajudando a processar aquele tipo de informação. Que quando é com a gente, parece que a gente não lida tão bem, né? Não. E eu acredito que me ajudou muito foi o que eu falei lá dos treinamentos que eu fazia. Nossa. É porque, assim, a mentalidade das pessoas que treinavam a gente é surreal. Meu Deus, eu aprendia cada coisa. Eu saía em êxtase todas as vezes, porque era, nossa, incrível. Era muito conhecimento. Eu cheguei em uma reunião parecida, assim, e realmente é muito inspirador, assim, os coaches, né, eles brincaram muito com isso, assim, de, tipo, te oferecer a ferramenta, assim, o caminho que você precisava seguir, e as pessoas não... A maioria, pelo menos, teve um preconceito com isso, né? Você vai virar coach, você vai virar vendedor na Inodê. Teve aquele negocinho, né? E se for ver, eu acho que tipo, as pessoas que trabalharam de verdade na Inodê podem não ter ganhado dinheiro com aquilo, mas se desenvolveram bastante, né? É um aprendizado bom, né? Com certeza. Porque era a questão de mentalidade que eles trabalhavam. O mindset, né? Isso. Que virou até meme. Isso. Pra você, o quê? Você não tem como ser uma pessoa próspera se teu mindset é de pobre. Não tem como. Como é que você quer ser milionária com essa mentalidade dele? Ou, por exemplo, você é vítima. Você só se vê como vítima. Vítima não prospera. Porque tá sempre na posição de vítima. Quando a pessoa entende que ela é responsável pela vida dela, que ela tem total controle da vida dela, que ela consegue sim controlar as ações dela e mudar o que precisa ser mudado, Mudar o ambiente, a né? figura muda. Eu tava ouvindo um podcast Opa. semana passada e o convidado falou um negócio muito legal, que ele falou assim, quando você para de terceirizar a culpa do que aconteceu com você, você começa a crescer. Não é porque, fulano de tal fez tal coisa que me afetou. Não, tipo, vai lá você então e faça tal coisa certa. Exatamente. Até porque tudo que acontece com a gente tem participação. Sim. De uma forma ou de outra, a gente tá permitindo. E aquilo serve pro nosso aprendizado. Sempre. Eu costumo falar, ou é bênção, ou você tá aprendendo. Que é aprendizado? Você tá aprendendo. Se você não aprendeu, pelo menos você aprende até como não ser. Você sabe que aquilo dói, que aquilo machuca as outras pessoas, então você faz diferente. Mas você precisa passar pela experiência, senão você não sabe. Sim. Tem que ter... você tem que ter uma experiência ali. Tem que saber lidar com as coisas. Não, na verdade você tem que ter uma experiência para você poder falar com propriedade sobre aquilo. Exatamente. Até uma vez eu tive crise de ansiedade e falei, caraca, foi a minha primeira crise, assim. Falei, nossa, é isso que eles sentem. Que pavoroso. Então, para entender a dificuldade realmente da pessoa que não sabe fazer diferente. É quando você tá no meio da situação e você não sabe fazer diferente também. Aí você sabe como ajudar. Exatamente. Aí Porque você já teve naquele... Você pega os códigos. Exatamente. Fala, opa, então é isso. Entendi. E eu acho que tipo, uma parte muito importante disso de saber ajudar é tipo, você conseguir interpretar aquilo ali sem estar julgando, né? Eu acho que é um despertar assim, importante de você estar se relacionando com outra pessoa é realmente conseguir interpretar aquilo ali sem julgar, sem ver como a pessoa como errado, porque no final das contas, às vezes que parece que encaixa, né? Parece que faz sentido a pessoa estar daquele jeito. É engraçado, né? Teve uma vez que eu atendi uma pessoa que ela falava do chefe. Nossa, o chefe parecia um carrasco. E é claro que a gente não pode pegar nem um lado nem o outro. Aí Mas, você vai assim, ver assim, mais um reclamando do chefe. Não, mas era tipo, nossa, parecia que o chefe era um monstro. E de repente o chefe apareceu pra eu atender. Nossa, foi uma experiência muito massa. Aí quando eu conheci ele, entendendo a história de vida dele, eu falei, caraca. Você teve 2 pontos de vista da mesma história. Eu falei, nossa, é por isso que ele é assim. E ele não sabe fazer diferente, porque isso aconteceu com ele também. Foi a forma que ele foi tratado, tem a ver com a infância que ele teve. Os ciclos, né? Cada um teve. Exato. O mindset dele. E eu falei, caraca, é isso. Depois daquilo...
E você já percebeu, tipo, eu tive uma experiência similar a isso, de chefe e não chefe, e não era nem eu, né? Era uma terceira pessoa. Mas o chefe parecia ser tão aquela pessoa, assim, errada. Parece não, na verdade, até hoje né? Porque foi atitudes totalmente injustas com a outra pessoa ali. Mas aonde está a razão dessa pessoa, né? Às vezes está tão perdida ali atrás, assim, que aquela pessoa não faz ideia. E se não procura um tratamento psicológico, vai ficar naquilo e ela vive uma vida tão... Bagunçada. transtornada assim, mesmo, por exemplo, irritada. Eu tenho uma opinião formada depois de ouvir os dois lados. Eu não consigo, tipo, defender uma pessoa, assim, sobre as duas pessoas que eu conheço, né? Sim. Porque eu ia falar. Isso é importante. Por exemplo, o chefe ali. Pô, não conheço o chefe, ok. Mas você cria essa imagem a partir do que a pessoa te falou. Né? Tipo, quantas pessoas você deixou de gostar porque você ouviu falar mal dela. Exatamente. Né? Então... Eu sempre costumei falar assim, se você me conhece pela boca dos outros, você não me conhece. Exatamente. Né? Ninguém pode, tipo, falar mal de mim, assim, sei lá, sem tomar uma cerveja comigo. Olha que interessante. Você conhece a percepção da pessoa e a percepção da pessoa tem a ver só com ela. O que ela percebeu em mim tem nela. E ela olha pra mim e ela reconhece. E aí ela me aponta, porque Daí é ela mais fala, fácil. nossa, você é metida. Só que, né, enquanto você tá na época apontando do ali, colégio. 3 dedinhos pra mim e 1 pra você. Que na verdade eu tô falando de Eu mim. queria ser que nem aquele cara ali, mas você é metida. É mais ou menos isso, né? Tem um pouquinho de inveja, um rancorzinho, assim, uma vontade de ser aquilo, né? Quando a gente aponta, assim... Eu queria falar disso com você. A fofoca, né? Parece ser ter raízes meio contraditórias, assim. Nesse sentido. O Carneiro não trata isso com a mesma seriedade que eu. E às vezes eu tô faltando com aquela seriedade ali. A gente é isso, né? É um Aponta espelho. muito o dedo e não olha a si mesmo. Aponta o dedo e a fofoca, assim, que você sabe explicar por onde que ela vem? Tantos caminhos que podem vir. Tem gente que se sente bem Por que fazendo as pessoas fofoca, tá gostam ligado? de fofocar, por exemplo? Aí vai muito da criação que a pessoa teve, vai muito até do caráter dela. Que quanto menos você conhece sobre você, mais você fala sobre os outros. Uau, acabei de criar essa. Mas é bem isso. Quanto menos você sabe sobre você, mais você fala dos outros. Na verdade, quando a gente está julgando alguma coisa, porque aquilo a gente tem, só que a gente não admite que tem. Mas, na verdade, a gente faz igual. E uma segunda vertente é que aquilo falta na gente. Eu vou te dar um exemplo. Você vê uma mulher criticando outra mulher. Nossa, que saia curta, que piriguetona. Mas o quanto daquilo tá faltando em você? O quanto você queria fazer aquilo? Exatamente. Às vezes não que você precise ser piriguete, mas o quanto você precisa um pouquinho mais de sensualidade. Que você vê na outra e você tá julgando. Aquele recalque, um pouquinho de recalque. O recalque, o famoso recalque que surgiu na moda esses tempos. Bem isso. E que ficava... Talvez tivesse vontade de ser daquele jeito, mas não teve a liberdade suficiente, né? Não teve coragem. Não teve Às vezes coragem. Não teve coragem. Não foi pro confronto. Exatamente. Só queria. O ambiente limita, né, a pessoa, a criação, etc. Não podemos falar isso. Por quê? O que você acha? Que, tipo, mas tem as experiências, né, a criação, Gostei desse tem ponto um que você ambiente... Tá. A gente influencia o ambiente e a gente é influenciado por ele. Isso é fato. Mas tem assim, quando a gente é criança, a gente não tem muito domínio sobre nós. A gente não tem muito o que fazer. Só que quando você é adulto, você é o responsável por ressignificar tudo que você passou. Ninguém vai poder fazer isso por você. A nossa responsabilidade começa quando a gente deixa de ser criança, né? Exatamente. Então, quando você compreende que você passou por tal coisa, mas você vai ser a vida inteira vítima daquilo ou você vai ressignificar e vai usar aquilo como combustível? A gente pode canalizar a energia que a gente sente sobre tal coisa para os dois lados. Pode ser ruim ou pode ser bom. Depende da tua decisão. Aquilo que... Não sei, eu acho que eu cheguei a comentar com você. Tipo, a gente é um barco no rio, né? Pode ter uma tempestade lá, pode ser um coral, você pode deixar o negócio te levar. Né? E nesse sentido, eu acho que tipo, a nossa responsabilidade de deixar
nós não levarmos é pior ainda, porque a gente não tá deixando apenas... Quando eu me deixo Você levar... acaba perdendo o controle da situação. Não, mas tipo, ó, quando eu me deixo levar por um sentimento que é um trauma e fico preso naquela, não tento mudar, não tento quebrar o ciclo, Sim. eu não vou estar só me responsabilizando pelos meus atos, mas eu vou estar influenciando quem está em volta de mim. Então, às vezes, Você acaba afetando, tomo né? um pensamento tão pessimista, tipo, fico me limitado em focar dos outros, eu não vou estar olhando para mim e as pessoas em volta de mim não vão estar olhando para elas também, elas vão estar olhando na fofoca que eu estou contando. E nisso a gente perde tanto tempo, a gente podia estar fazendo algo útil, né? Com certeza. Pra gente. E é engraçado como a gente se conecta com as pessoas. Quando eu comecei a mudar minha mentalidade, as minhas amizades mudaram completamente. Mas completamente. Hoje, eu tava até falando, as amigas que eu tenho hoje são pouquíssimas. Mas é terapeuta, ou tá relacionado a alguma área, tem uma mentalidade bem diferente do que eu era antes. E é aquilo, né? É qualidade, não quantidade. Exatamente. E assim, nossa, quando a gente vai conversar, é um negócio que flui. A gente fala sobre a gente, fala sobre coisas. A gente não fala sobre pessoas. Que é tão mesquinho falar sobre pessoas, né? Sim. Tem- Por mais que vocês trabalhem com isso, né? Mas... Não, eu digo falar de pessoas. Você tá ali falando, mas tá falando de outra pessoa, Aham. sabe? Ah, que não não, tá eu- presente. E a gente sintoniza com as pessoas. Sim. Então, dependendo da frequência que você tá, é a frequência do teu grupo. Eu já deixo bem visível, assim, que eu não tô confortável com aquela situação. A pessoa começa a fofocar perto de mim, eu já fico olhando com cara de tédio pra ela, esperando ela parar de Aquela falar. carinha de gol contra. Gol contra mesmo. Esse- Eu vi um negócio assim, que as suas amizades influenciam... Como que eu posso dizer? No que você é, né? É como que você é, por exemplo. Você tem perto de você o que você gosta de... Você já... É? eu sei onde você quer chegar. Você já ouviu aquela frase, você é média das 5 pessoas que você mais convive? É, basicamente isso. Basicamente isso. Você acredita nisso? Com certeza. Porque a gente tá conectado com essas pessoas que têm a mesma ideia. A mesma Então, energia. então você é pelo menos 20% do Anthony. Quando ele estiver jogando tudo, você vai lembrar disso daí. Em porcentagem, tipo, pô, 20% cada pessoa mais próxima de você realmente é. Exatamente. Mas com certeza você acha que a criatura puxou quem? É inegável, né? Né? Ele puxou alguém que convive com ele, inclusive. E não foi o irmão. Sobrou pra mim e pro pai. Na verdade, ele é muito eu. Né? Por isso Você que eu sinto mais. tem que assumir logo já pra você É conseguir tratar. Eu vejo assim, antes eu era muito egoísta. Antes de eu começar a me desenvolver pessoalmente, tipo, o que é meu, não toca. Eu realmente era muito egoísta. Filha única. Não. Não? Mas Dominadora. É. Você é mais velha? sou. Tá explicado. Eu falo assim por causa da minha irmã. A minha irmã, tipo, ela é muito sistemática, assim, com as coisas. Ela quer tudo certinho, do jeito dela e tudo mais, sabe? E, sei lá, não sei se seria a mesma coisa com você. Ai, é que assim, você já é a mais velha. Aí você... Tipo, a responsabilidade é toda tua, né? Sim, a culpa é sempre tua. Você tem que dividir tudo. Você tem que cuidar de tudo. Aí estava só você, de repente começou a chegar pessoas pra dividir a atenção com você. Então você vai meio que ficando mais egoísta. Uhum. Apesar que o meu filho mais velho, ele não é assim. Mas ele é diferente. Ele é diferente. Mas foi a criação. Sim, é porque ele se espelha na gente, né? Sim. Ele, meu Deus, o que ele usa, o que a gente fala contra nós mesmos é incrível. Às vezes, sério, ele chama a nossa atenção e a gente fica, você tem só 6 anos Realmente, mesmo? você tá certo. Sim, ele pega tudo que a gente fala e, nossa, é chocante. Trabalha bem. Aham, Piazinho é fera. Mas é bem isso, o quanto a gente se espelha nas outras pessoas. E O que ele absorveu de vocês, na verdade, né? Exatamente. Seu esposo, ele é uma pessoa muito tranquila, ele fala muito, como que é? Nossa, ele é muito de boa. Até o tipo de personalidade... O tipo de personalidade dele, que não sei se eu ouviu falar em Enneagrama. Não. Enneagrama é um estudo, que digamos que ele foi descoberto, que são 9 tipos de personalidades. Todos nós temos um desses 9 tipos. O dele, que é o tipo 9, ele já é um perfil mais pacífico. Ele é uma pessoa mais tranquila.
Então, nossa, o João é bem parecido com ele, inclusive. Em muitas coisas. Parece um mini Aleph. Eu me vejo assim, porque, tipo, nossa, pra me tirar do sério é muito difícil. Mas na hora que eu explodo também, tipo, sai da frente. Mas é raro isso acontecer. Tipo, eu sou uma pessoa muito tranquila. Mas eu vejo que algumas situações do cotidiano me deixam estressado, tipo assim, Rapidão. muito rápido. Tipo, é um gatilho, assim, que dá, tipo, puta, não acredito que eu tô, tipo, vivendo isso de novo, a pessoa tá falando isso. Já aconteceu, tipo, 200 vezes, pô, vou ter que ficar explicando a mesma coisa toda hora. Aí, tipo, eu fico nervoso, assim, do nada. Acho que a Mas, tipo, repetição no geral- estressa muito, né? Mas no geral, assim, tipo, eu sou uma pessoa muito calma. É um tipo, são 9 tipos de personalidade e tem uma que ela é mais de boa, mais na dela. Eu acho que é eu. A minha mãe fala assim, eu nunca vi uma pessoa com tanta paciência igual você. Tem um perfil que é específico, assim. Não posso falar qual é o seu tipo, porque isso é você que tem que... Eu tenho que dar uma olhadinha lá. É, você que tem que se identificar. Mas, Qual que é o nome? Enneagrama Enneagrama. Eu vou pegar depois, vou dar uma olhada. é bem top. Bem top. E o quanto isso... Quando você tem consciência disso... O seu é quanto faz qual? diferença. Eu sou tipo 3. Tipo 3. O tipo 3 é aquele mais executora. Quando tá integrada, quando eu tô bem. Eu gosto de empreender, gosto de fazer coisa diferente, gosto de ter performance. Fazer as coisas... Quando eu quero, eu faço. Você se impõe. Exato. Só que tem uma questão também muito forte com a vaidade. É que assim, é interessante que os 9 tipos, eles têm ligações com os pecados capitais. E o do tipo 3 é a vaidade, por exemplo. Do Mas tipo... os pecados são 7. Sim, Mas aí, por exemplo, o 8 se enquadra no 2. Isso, tipo isso. Daí você combina. Mas é muito massa. Na verdade, é que são as fixações que a gente chama. Eles são parecidos com os pecados capitais. Tipo, a vaidade, por exemplo, está presente nos 7. E faz parte. Daí tem outro que é luxúria. Tem o perfil 7, é a gula. Tem vários lá. Todos de cabeça eu não lembro, porque eu fiz o treinamento para saber de mim. Não para aplicar. Sim. Mas é bem show. Você achou relação com isso com o teu signo? Ou já fugiu Não. um pouco? Não. Não concretizou nada? Eu acredito, mas não tá conectado. Uhum. Essa é outra parada que realmente... Que importa mais. O quê? É porque você conhece tanta realmente a estrutura ali que é difícil ver a questão do signo, assim, né? Porque parece um pouco indefinido. Daí vai pra astrologia, daí vai pra outro campo, né? É um campo que você não entra muito. Não. Até acredito, mas não Você acredito. Mas o que te leva a acreditar nisso? Identificação. Deu Identificação. certo com você. É porque Exatamente. você não acha eles tipo, muito amplos no que eles Mas falam? mas é que assim, é que eu tava falando pra ele. Depende tanto do teu perfil, do teu tipo de personalidade. Isso conta tanto. Quando você entende o seu... Aí, assim, é que tem os tipos de personalidade e tem os instintos. São 9 tipos de personalidade com 3 instintos. E o instinto, na verdade, Nossa, eu entrei num assunto muito complexo. Mas, enfim, o instinto ele é muito forte. Se for comparar com o teu tipo de personalidade, o teu instinto ganha. E os 3 instintos são a autopreservação, aquela pessoa que gosta de preservar, que fica mais na dela, mais quietinha. Ela recarrega a sua energia sozinha. Tem o instinto sexual. O instinto sexual é aquela que gosta mais de ser mais sensual, que gosta de ficar no 1 a 1. Aí tem o social, que é o terceiro instinto é social, que recarrega energia em grupo, que gosta de pessoas, aglomerações. Então, e o instinto domina você. Então, E uma pessoa pode ter os 3? a gente tem os 3. Ah, tá. Só que a gente tem um dominante e um reprimido. Entendi. Por exemplo, o meu reprimido é social. Ai, é difícil quando eu É tô... que você... Não, mas Quando eu tô cheio de gente. Não, pera, mas tipo assim, quando você faz live, É que eu tô sozinha, né? você tá sozinha, mas você tá tendo, tipo, bastante gente te visualizando Não, mas é e tudo diferente. mais, é diferente. Na internet é diferente. Eu quero dizer assim, se eu tô no meio do... E isso é atual, porque eu não era assim. Na minha adolescência eu adorava, gente. Nossa, balada cheia, uhul. Hoje Todo em final dia, de semana. Deus me livre. Deus me livre. Canseira, não tem onde sentar. Não, Quando você fica adulto, cara... uma jovem senhora já. Nossa, você não tem mais aquele mesmo pique pra ficar indo pra balada, ficar até 3, 4 horas da manhã ali. Em pé. Em pé. Os sociais tem.
Os sociais, eles aqueles que recarregam energia em grupo. Ali. Eles gostam, tem que... Nossa, se eu tô cheio de gente em volta de mim, meu Deus, eu sinto a minha energia indo, assim, eu vou ficando cansada, me dá sono. Eu não gosto, me irrita. Porque eu sou mais sexual, eu gosto daquele, tipo, grupo. Eu posso estar no meio de todo mundo, mas eu vou fechar com alguém. Eu vou ficar conversando com aquela pessoa. Sim. Eu não vou sair me... Ou é conversando um a com todo um, mundo. né? Isso. Em autopreservação, por exemplo, numa festa, você repara nele porque ele tá assim. Quietinho. É. É ele e ele. Então você vê a diferença, assim. O social, ele já senta num lugar que ele tem que olhar pra todo mundo. Ele se preocupa com o todo. O sexual é ele, mais um, tá, fecha aqui e fechou. Até a posição do corpo, você vê que é mais fechada. Fica virada pra pessoa. É bem interessante, bem interessante. E isso ajuda a gente a ter mais consciência. Por que, quer dizer, um sexual, ele se sente muito mais carente. Ah, se ele não tiver esse 1 a 1, parece que tá faltando alguma coisa, vem uma carência. É bem interessante saber dos instintos. E como que a gente descobre isso sobre a gente? É terapia? Tem alguma ferramenta específica? Tem um aplicativo, que é Enneagrama para Líderes. Lá você pode ter uma ideia, mas nada como você vivenciar. Quando você vivencia, é uma experiência mais louca. Você sente. Às vezes é um gatilho, né? Que você já percebe, assim, faz todo sentido, né? Isso. Aumenta teu nível de consciência. Você fala, nossa, entendi, porque é que os 9 tipos têm uma dor. Uma dor da infância. É algo que rolou lá e você traz pro resto da tua vida. E você age de acordo com aquilo. Se defendendo daquilo. E aí você tem sempre os mesmos comportamentos. Se você não tem consciência disso, você repete pro resto da vida. Se defendendo ou se provando? Também. Você vai... Se defendendo, por exemplo. A dor do tipo 3 é ser rejeitado. Por quê? Porque quando a minha mãe fez ecografia, eu era um piá. Até eu nascer, o meu enxoval era azul, tudo era de piá. Aí eu nasci menina. Inconscientemente, rolou uma rejeição, porque quando eles se dirigiam a mim, não era eu. Inconscientemente. Era uma outra pessoa. Entendi. E a gente tem memória desde a vida intrauterina. Tem uma técnica chamada rebirth, que você faz pra voltar até a lembrança do teu... quando você estava no útero. Surreal. Você já fez isso? Mãe... Fiz. Deixa eu te falar, a minha mãe, ela foi num cara que é, tipo, ela me contando assim um negócio surreal. Ela disse que ela viajou, assim, tipo, vida passada e tudo mais, sabe? Disse que, tipo, uma hipnose, assim, muito foda. Disse que viajou na vida passada dela, que ela tava lá, tipo, em tal lugar, que o pai dela era assim, que a mãe dela era assado e tudo mais, e acontecia tal coisa, e, tipo, ela contando detalhe por detalhe. Tipo, é muito louco isso. É. Aí vai dar a criança da pessoa. Você acredita ou não? Eu acredito. E você? De hipnose? Não. De regressar, assim? É. Outras vidas? Olha, eu sou Suspiro. cético. Ele é cético. Tipo assim, eu sou uma sou pessoa cético. cabeça muito aberta, assim, pra conhecer novas coisas. Tipo, eu não tenho medo. eu pego e enfrento. Tipo, Quanto eu isso- nunca tive muito medo, assim, de enfrentar. Quanto isso, tipo, eu sou cético, mas não desacredito. Entendi. Então eu vou esperar acontecer comigo pra ter total fé nisso. Mas tipo, mas você tem não vai coisas... Tem coisas que, tipo, eu nem cogito que seja verdade e deixo os outros acreditando. A hipnose, não. Eu vejo que já é um negócio mais científico, mais visível, assim. Eu acho que eu já conversei com pessoas que foram, participaram. E, na verdade, quando surgir a oportunidade, eu vou participar também. Acho que eu acho muito legal. Posso eu te fazer uma pergunta? Pode. Em Deus, você acredita? Não. Não? É engraçado que... Você não se diria ateu. Diria. Diria? Uhum. Mas... Depende da forma que você vê Deus. Mas é... A forma... Como que eu posso dizer? Eu me enrolei todo aqui. A forma como o mundo... Por ser É que cético, né? O ateu seria a pessoa que, entre aspas, mais acredita. Porque quando você verdade. entende que Deus é você, que tá dentro de você, você sabe que você age pela tua força. Que o que você faz vem de você. E, na verdade, tem pessoas que terceirizam isso. O que eu vejo mais fácil, como uma vantagem. Tipo, eu gostaria de acreditar em Deus, porém não é uma virtude que eu tenho. Mas você acredita em você. Eu acredito em mim. Você acredita em alguma coisa? Exatamente. Sim, a fé é inegável. Eu nunca deixei de ter fé.
Mas em questão de um ser, tipo, super poderoso, onipresente, assim, aí tem tantas descrições, assim, que a gente se perde. Na verdade, eu prefiro acreditar que a gente precisa fazer o bem, que a gente precisa cuidar da natureza, que a gente precisa cuidar da gente mesmo e de quem a gente ama. E tá bom. E tá ótimo. Tem gente que acredita em Deus e sai matando todo mundo. Exatamente. Que usa isso... Não, eu vou falar, assim, eu vi um negócio assim, mais gente morreram em nome de Deus do que Nossa. qualquer outra guerra. Terrível. Sim. É algo ser muito discutido ainda, porque usaram tanto pro mal que agora a gente tem que ver o que é bem, o que é mal, e o que a gente vai poder usar na sociedade a partir de então. Mas, inclusive, eu vou começar a ler um livro do Thiago Brunet que tem fundamentos bíblicos. Então, Legal. tipo, não corto. Tipo, Jesus, né, foi um ser tal, assim, que a gente precisa ver, olhar com mais atenção. Mas sou ateu. Em questão de ter religião e acreditar em alguma, assim, não. Deixa eu te perguntar, qual que é os seus planos para o futuro? Profissional, individual. Defina um pouquinho melhor. Que daí, na minha cabeça veio vários. Veio 50 Eu falei, planos. agora, por qual será que eu falo? Tipo, do nada, né? Bom, um que você gostasse de falar aqui, que pode sair aí nas próximas 2 meses. Alguma Um que novidade você- do teu Instagram, teu canal? Eu tô alguma bem coisa assim? interessada no momento e tô arquitetando ainda. Eu montei um curso de relacionamento e agora eu quero virar autoridade na área, voltar novamente para ansiedade e ajudar as pessoas nesse sentido. Montar é como se fosse um curso para as pessoas aprenderem, entenderem como funciona. Sim. Aquelas que às vezes preferem pagar um curso do que numa terapia. Então, para elas adquirirem, claro que é para todo mundo, mas para elas, principalmente, conseguirem se ajudar, entender o que acontece, qual que é o mecanismo que está desenvolvendo tudo aquilo, o quanto a autoestima influencia. A autoestima influencia demais. Sim. Então, se a tua autoestima está baixa, é muito provável que a tua ansiedade ataque. Se você nem está bem com você mesmo, aí você já está suscetível a outras coisas. E daí você está com ansiedade, como que aquilo vai dar certo se talvez, se você estivesse no teu auge, ainda ia ser difícil. Agora com ansiedade, com um monte de Pretende escrever um pensamentos, livro, alguma coisa? Tô pensando no e-book. Sobre autoestima daí. Sobre autoestima. Que são 2 assuntos que eu gosto muito, que é autoestima e ansiedade. Eu faria um curso mais completo, explicando melhor, quebrando os tabus da ansiedade, e o outro seria o e-book sobre autoestima. E quem quiser encontrar isso, vai estar lá no seu Instagram, Isso mesmo. que é o @psico.milasalenco. .milasalenco. Exatamente. E é isso. Tem mais alguma pergunta importante? Eu acho que não. Gostaria de falar mais alguma coisa? Agora não vai surgir nada. Agora que a gente já falou tanto. Bloqueou aqui. Não bloqueio. Criativo. Mas é isso, façam exercícios, né? Muito importante tá inserindo isso daí na nossa rotina. Que nem ela falou, ela tem 15 clientes até o momento, ela quer ter mais 5, no máximo 20, então... Tem vaga para 5, se vocês bobear já lotou a agenda de novo. Até lá já vai estar lotada. Mas tentem, vai. Vale pesquisar. O não você já tem, né? Entrar na lista tem lista de espera, né? Os psicólogos. Tem. Quando Então- lota, sim, tem. Então procura que você vai ter uma oportunidade de se consultar com ela. E é isso. Vamos chegando ao fim, episódio número 5. Muito Muito bom conversar obrigado por ter contigo, Mila. vindo. Valeu. Um assunto muito fera. E é isso. Façam atividades físicas. A AM Brasil, nossa patrocinadora, tá aí podendo colaborar com isso. Bebam água. Bebam água, hidratem e motive-se, né? Porque a motivação é a fonte de qualquer atividade, qualquer ação que você possa ter. E é Vamos isso. agradecer o pessoal da Universivo. Por tá aí Universivo dando esse Records, gente, segue lá, trazendo muito conteúdo da hora aí de Piraquara e região. Clã do Sete Lé, Clã do Leste. Clã do Leste, olha, bugando os patrocinadores. Clã do Leste, muita novidade aqui na área. Um espaço muito inovador aqui em Piraquara, não tem nada parecido. Venham mesmo. conhecer que vocês vão gostar. E é isso. Muito obrigado, Mila, por ter participado com a gente. Foi um papo muito massa. Valeu, pessoal. isso. Obrigado. Até a próxima. Obrigada. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau.